neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Ele é o nosso pai, e nós somos filhas. Que você nessa manhã se reconheça como filha, e que Ele, sendo um bom pai, Ele tem cuidado de você. Um bom pai cuida do seu filho, cuida da sua filha. E queria convidar você nessa manhã para a gente orar, reconhecendo essa paternidade do Senhor nas nossas vidas. Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, obrigada. Obrigada porque nessa manhã, o Senhor, que é o nosso Deus, nós também podemos te chamar de Pai, de Papai. Obrigada porque o Senhor é o nosso bom Pai. A tua palavra diz que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Senhor. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos reconhecer a bondade do Senhor e tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Talvez muitas de nós temos passado por disciplina, por um tempo de conserto, de ajuste, e outras já têm vivido tempo de bonança, de paz, de alegria, de tranquilidade, mas nessa manhã, em todos os tempos e as estações, nós queremos reconhecer o teu amor por nós que somos tuas filhas. Obrigada, Senhor. Nessa manhã nós queremos estar perto do Senhor, sentada no teu colo. Nessa manhã nós queremos colocar, Senhor, a nossa cabeça reclinada nos teus ombros, porque só um relacionamento tão íntimo como pai e filha tem esse contato de sentar no colo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos vê como servas, mas como filhas. Obrigada por esse amor, Senhor, que nos alcança, aquelas que se sentem tão longe do Senhor nessa manhã, Pai. Alcança cada uma dessas mulheres, traz ela para perto, Senhor, como pai que no meio de tantas crianças em um parque, reconhece a sua filha, caminha até ela, busca ela, pega pela mão e traz para perto, sempre em situações que mostram de perigo ou de momento de amor íntimo, de contato que tão próximo como de pai e filha. Nessa manhã, Senhor, nós queremos estar perto do Senhor, ouvir a tua voz sussurrando no nosso ouvido. Nós queremos caminhar na tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco. Ajuste os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Ministra nas nossas vidas, porque nós queremos sermos as filhas, Senhor, que vão te obedecer, independente de concordar ou não, de aceitar ou não. Nós queremos te obedecer, porque a tua vontade sobre as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós queremos andar por esse caminho, e esse caminho é o Senhor, aonde a verdade habita, onde a luz está. É esse o lugar que nós queremos estar. Por isso, Senhor, em mais uma manhã, fala conosco. Nós queremos te ouvir e nós já te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele é um bom pai e você é a filha amada dele. Então vamos. Hoje eu anotei que é aniversário da Priscila Soares, não sei se a Priscila está aí. Tem mais alguém fazendo aniversário? Se sim, coloca aí no chat. Recebe o nosso carinho, o nosso amor, as nossas felicitações. É a Priscila de Assis, Priscila de Assis, que é do meu discipulado. Leite, você pode fazer a leitura? Voto pela liberdade. Encontraram Posso? aí? O texto de hoje ele é bem extenso, mas nós iremos ler. Pega a sua canetinha para você marcar
o livro da nossa devocional. Obrigada, Leide. O som tá bom. Tá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, versículo 1 a 9. Voto pela liberdade. Estamos imersos em uma era de recuperação divina, um tempo de restituição. Há uma tentativa histórica de subjugar a humanidade, centralizando o poder em mãos de poucos, como vimos na Torre de Babel, onde um falso senso de unidade foi imposto. A proposta daquela sociedade era suprimir a individualidade e a dignidade dos homens, vinculando-os a uma estrutura de controle. O mesmo acontece em nossos dias. O plano das elites é nos encaixotar em uma uniforme utópica, por meio de uma tecnocracia global, eliminando a nossa liberdade e impondo conceitos e valores invertidos. A rebelião de Babel, liderada por Nimrod, não foi apenas contra a dispersão física, mas uma afronta à ordem divina. Da mesma forma, hoje, há uma batalha cultural para remodelar o homem e o mundo, criando uma nova humanidade, desconectada de Deus e submissa a estruturas de poder que mascaram liberdade com escravidão. Entretanto, a igreja é o verdadeiro templo, constituída por pedras vivas, onde a pluralidade, a diversidade e a liberdade em Cristo prevalecem. Por meio do tabernáculo de Davi, somos chamados a acessar o conselho celestial por meio de adoração e intercessão, expandindo o reino de Deus. O rio de vida que flui do nosso interior é a chave para transformar as realidades ao nosso redor. Devemos lutar para que a nossa nação continue sendo livre, onde a liberdade religiosa seja garantida e o evangelho possa ser proclamado sem impedimentos. Cada um de nós é chamado a ser uma fonte de soluções divinas em todos os aspectos da sociedade, políticas, científicas, empresariais e educacionais, manifestando o poder de Deus e preservando a liberdade que nos foi dada. Diga sim. Amém. Obrigada, Leide. Diga Nada. sim, meninas. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Bom Bom dia, dia. Eneida. Gente, Bom dia, pastora. hoje vocês vão, junto comigo, entrar no chamado de intercessão pela pátria. Tá pronta aí? Cadê o povo que ora pela pátria? Dona Divina, o povo que está aí sempre orando pelo Brasil. Hoje é dia da gente falar do Brasil. Como que a gente vai falar do Brasil? O bispo hoje está trazendo a opinião e a maneira como ele tem construído essa voz de intercessão pelo país. Ele começa dizendo que a gente está... A primeira frase do nosso material, que é baseado nesse livro, para quem está chegando agora, diz que a gente está mergulhado numa era de recuperação divina e restituição. Que esperança, que bênção, porque isso aqui tira de nós aquela fala assim, o Brasil não tem jeito. Quem disse? Quem disse, Berenice? Gente, o Brasil só tem jeito porque Deus está aqui, 5h30 da manhã, por meio da tua vida. Essa é uma fala que não cabe para nós. Nós estamos aqui orando, não é só por nós, pelas nossas queixas, pelas nossas dificuldades, mas pela nação. Quando você sai daqui, bonita, toda espertinha, animadinha com uma palavra, você está impactando a sociedade, impactando o país e trazendo sobre o nosso país, nossa nação, uma atmosfera. Eu estou aqui imaginando que no momento que a gente estiver se movimentando para poder abençoarmos vidas na campanha do agasalho, sabe o que eu penso? Quando a gente está lá no avião,
eu sempre tenho essa sensação. Quando eu estou no avião, eu fico olhando embaixo as casinhas, aí tem uma casinha de fazenda levantando uma fumaça. A pessoa colocou fumaça, fogo nas folhas, não, em alguma coisa. Aí aquela fumacinha está subindo. Aí eu fico imaginando que todos nós que vamos decidir entrar nessa campanha, seja da região do Brasil onde você estiver, são várias fumacinhas subindo ao mesmo tempo. Você acha que isso não abençoa o nosso país? Claro que abençoa. Quando você decide entregar um troco, ser honesta, um troco que foi incorreto, você está abençoando. Quando você olha para a corrupção do Brasil e pensa, meu Deus, eu tenho que orar mais. Eu tenho essa sensação, você tem? Quando veio o escândalo do INSS, eu pensei, meu Deus, não estou orando pelo Brasil, olha isso. Deixa eu orar por essas pautas, porque eu e você somos responsáveis, bonitas. E o bispo está trazendo hoje uma visão e fazendo um paralelo de que o que a gente tem visto hoje se manifestar já aconteceu muito tempo atrás, numa movimentação chamada Torre de Babel. E aí eu estou aqui pensando, o que a Torre de Babel manifestava? Orgulho, desobediência e Deus nos parando. Eu fiquei pensando, o orgulho, desobediência e Deus nos parando, peraí, Torre de Babel sou eu. Quando eu quero fazer tudo sozinha, com a minha própria mão, com a minha própria força, eu sou a Torre de Babel quando eu digo que eu posso caminhar e tudo bem se eu fizer do meu jeito. Foi o que a Torre de Babel anunciou, tendo muita gente junta. Isso daqui sou eu, amiga, é você. Toda vez que a gente está dentro de uma situação em que a gente pensa que pode fazer só, onde a gente pensa que a habilidade que a gente tem, a expertise, vai levar a gente até um nível maior. E não vamos. A Torre de Babel tem que ser destruída hoje, na minha vida e na sua, para a gente poder ter maior clareza de como a gente pode ser assertiva em abençoar a nossa nação. Aí ele continua dizendo que a proposta, né, e que a maneira da Torre de Babel, com aquele movimento todo de fazer a torre chegar até Deus, e a ideia foi, a proposta daquela sociedade era suprimir a individualidade e a dignidade dos homens, vinculando-as a uma estrutura de controle. O mesmo acontece nos nossos dias. Tá? Muito atual isso. E aí ele continua dizendo que a gente precisa estar atento a esse lugar onde a gente tem sido chamado a calar a nossa voz, calar a nossa movimentação em Deus, porque a proposta desse tempo é a gente poder ser eliminado na nossa liberdade, na imposição de conceitos e valores invertidos. Gente, eu atendo crianças, no individual. E eu acho tão... Olha, me dá raiva, me dá asco, porque eu vejo o que acontece lá na ponta, quando essas ideologias que querem encaixotar a gente, como o bispo traz aqui, quando a gente começa a achar que não tem nada a ver, isso daí é falácia, é bobagem. Ah, esse negócio de ideologia é bobeira. Não é, gente. Eu vejo isso, ver uma criança em extrema crise de identidade, com 8 anos de idade, é uma dor dentro de mim, quando a criança começa a falar que tem dificuldade de saber se ela é menina ou se ele é menino, e que ele está apaixonado pelo amigo, ou que ela está apaixonada pela amiga, eu já começo a ver como que é sério essa coisa da gente não se posicionar dentro de um lugar onde a nação precisa ser a nossa pátria. Sabe que tipo de evangelho a gente tem se encontrado? O evangelho de um altar individual. Se você está abençoado, está tudo bem. Deixa eu te dizer, você é responsável. Você é responsável pelo vizinho que está do lado, você é responsável pelas crianças que estudam com os seus filhos na escola, você é responsável em orar pelo governo, concordando ou não. A Bíblia não fala que você tem que orar pelos governantes se você concorda e ama. Não, você tem que orar por todos. A gente tem que ser relevante nesse tempo. E o bispo está chamando a nossa atenção sobre isso. E ele fala que essa rebelião, né, direcionada, liderada por Nimrod, dispersou fisicamente e afrontou a ordem de Deus. Ô, gente, a ordem de Deus, para nós hoje,
é que a gente tenha os olhos fitos nele. A ordem de Deus, para mim e para você, acordando às 5h30 da manhã, todos os dias, vindo para cá, saindo do quentinho da nossa cama, é dizer para ele o quanto nós o amamos. E muitas vezes a gente se coloca, ou às vezes a gente representa esse lugar da Torre de Babel. E eu quero chamar essa atenção porque você e eu estamos numa batalha. Todos os dias. Eu falo isso para minha Sofia. Sofia tem 200 dias letivos. O Brasil tem 200 dias letivos na escola. Sabe qual é a grande movimentação do coração da minha filha, que eu falo todos os dias? Minha filha, você tem que sobreviver aos 200 dias letivos, menina. Você tem que sobreviver com a identidade que Deus te deu. Eu e você, talvez, sejamos de uma geração em que a gente só ia para a escola. Podia até matar aula, porque eu matei aula. Se você não matou, não sei, mas eu matei aula. Matava aula, se a minha amiga Rose da minha infância está aqui, ela vai achar graça, porque a gente matava aula juntas. A gente matava aula, gente, num bairro que era um ovo, e a gente matava aula para poder comer pão com mortadela. Olha a boniteza. E naquela época, a gente só ia para poder receber instrução acadêmica. Hoje, seu filho, sua filha, precisa receber a instrução acadêmica e precisa ser forte para se manter de pé com a ideologia, com o pensamento que você entrega para ele. Aí não vem me falar que essa geração é Nutella, não, porque você não sabe o que é essa geração batalha. Quem fala isso não trabalha com criança. Não trabalha com adolescente, não ouve as queixas das dores. Ai, geração Nutella, tudo fica mimimi. Você tinha essa pauta na vida? Não. Você sabe o que é sobreviver à ideologia de um professor que tem a voz, tem autoridade, que não deixa você falar. Gente, eu estou na faculdade, daqui a pouco eu vou ter uma aula que a gente fica rindo, e por dentro, porque às vezes a opinião da professora que está ali ministrando, de alguém, é tão assim absurda porque eu entendo, defendo, que eu penso assim, meu Deus, a gente não pode se pronunciar porque a gente é crente, mas qualquer um pode vir aqui e falar o que é e a gente tem que calar a boca. E a gente não cala, tem vários amigos da faculdade aqui, e vai concordar comigo, estão aqui nesse grupo. Às vezes a gente olha uma para a outra e ri, e fala assim, não, isso não é possível não, gente. Eu estou dizendo de faculdade, eu tenho 51 anos e eu sei exatamente aonde Deus está na minha vida, mas a minha filha de 15 anos precisa batalhar. Por que eu estou falando isso? Porque o voto pela liberdade, que é o tema de hoje, chama a gente para olhar para em torno de nós e saber que vale a pena orar pelo Brasil e saber que eu e você fazemos parte desse movimento de proteção sobre a nossa liberdade na nação brasileira. Hoje, a gente está sendo chamado para poder entender qual é o nosso papel como igreja. No terceiro parágrafo do material fala assim, a igreja é o verdadeiro templo constituído por pedras vivas, onde a pluralidade, diversidade e a liberdade de Cristo prevalecem. Aí eu quero te explicar por que a gente vive em tanta treta dentro das igrejas. Ah, porque eu concordo. Ah, porque eu não gosto. Ah, porque eu quero. Ah, porque eu não quero. Lá na Comunidade das Nações, eu entendi, alguns anos atrás, que a gente é feito de várias tribos. Eu vim de uma igreja de uma formação batista, então eu sei o que é todo mundo mais ou menos ter a mesma vibe, né? O mesmo jeito, eu sei o que é isso. Quando eu cheguei na Comunidade das Nações, eu entendi que ali era diferente. Aí eu comecei a atender as crianças e com isso as famílias tinham que vir. Aí eu ouvi assim, pastora, eu não dou conta de adorar a Deus na hora do louvor, porque eu olho para o altar, o rapaz que está tocando, ele está tatuado, e isso me incomoda muito. E aí a gente conversa, a gente fala sobre a adoração individual, sobre a pessoa entregar a sua própria adoração. Aí ela vai embora, aquela família entra outra e fala assim, pastora, eu adoro essa igreja, porque eu olho para o altar e o moço, ele está tatuado, eu acho isso tão maravilhoso. Aí eu penso assim, meu Deus, essa igreja, ela é feita de tribos. A pessoa que está ali e ela tem dificuldade com o cara tatuado, tem 580 mil famílias nessa igreja que amam o fato da liberdade daquela pessoa que em algum momento fez a tatuagem e está lá. Gente, é por isso que você tem
muitos encontros e enfrentamentos com as coisas que você acredita ou não, ali dentro da igreja. Por isso, porque você agrega a opinião de quem ama ver o cara tatuado tocando teclado e o outro que fala, não, aquilo me ofende. E eu fico assim, gente, obrigado por estar nessa igreja tão diferente, que todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo e a gente vai receber a palavra da verdade. Agora, o que cada um vai fazer é com cada um. A luta é individual. E aí a gente tem aqui a igreja, segundo o que o bispo está trazendo para nós somos pedras vivas. Sabe o que é pedra viva? Sou eu e você. A gente começou se identificando com Torre de Babel e agora eu estou te falando que nós somos, na verdade, como igreja, a gente é pedra viva. E pedra, gente, pedra é pedra. O que é pedra? Pedra. Você já levou uma pedrada na cabeça? Eu já. Meu irmão brincava de tacar alvo. Um dia eu passei debaixo do alvo. Gente, a minha cabeça teve uma. Tem até hoje, ele ri de mim. Eu tenho até hoje a marca da pedra, porque é um treco duro. Eu quero declarar que você é pedra viva, onde você estiver nesse dia de hoje. Você não é aquela substância líquida que pegou, saiu. Não, você é forte. Diz também que a pluralidade e a diversidade faz parte da igreja. Então, respeite o diferente. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Para ficar apontando o dedo de quem é e quem não é, daquele jeito que você acha que tem que ser. Para. Respeita a igreja, a noiva de Deus. E se Deus quer trazer todas as pessoas que precisam da palavra, gente, quem precisa da palavra vai vir. Então, se pessoas que não concordam com a sua opinião virá, que a gente tenha a maturidade de entender que nós temos a liberdade de amor por causa do nosso Deus. E o último parágrafo diz que a gente deve lutar para que a nossa nação continue livre, com a liberdade religiosa e o evangelho possa ser proclamado sem impedimento. Aí ele fala assim, cada um de nós é chamado para ser fonte de solução divina em todos os aspectos da sociedade, política, científica, empresarial, educacional, da própria língua, já estou acrescentando, tá? Da sua família, parar dos mimimi, tudo isso é o que a gente é chamado. Aí eu quero também te fazer uma convocação. O bispo nos chamou no domingo, no meio da mensagem dele, e todos nós, como pastores, estamos nisso. Desde sexta-feira a gente está se preparando para isso. Nós estamos desde ontem, em 3 dias, em intercessão pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. E eu queria te chamar para você hoje consagrar um tempo da sua vida, do seu dia, para você poder jejuar em favor do Brasil, em favor da nossa nação, em favor da política, em favor da educação. Aqui em Brasília, hoje, desde ontem, nós estamos em greve da escola pública. E eu sei que, muitas vezes, o que acontece dentro de uma decisão como essa tem muita questão política envolvida. A gente precisa proteger nossa nação com a sua e a minha oração. Aquilo que você vem buscar aqui, ele precisa reverberar de forma tão especial aonde você vai, que a nossa nação seja abençoada, protegida por você. E eu quero te convidar a fazer parte, junto com a comunidade das nações, desse tempo intencional de intercessão pelo Brasil, intercessão pelos políticos, intercessão pela economia, intercessão pela sua igreja, por você. E, finalmente, diz assim, Deus, o poder de Deus vai preservar a liberdade que nos foi dada. Diga sim à liberdade, diga sim ao voto que você tem na mão de interceder pelo país. Amém? Olha a oração de hoje. Senhor, obrigado por fazer de mim o seu templo, e onde flui rios de água viva dentro de mim, que eu possa ser um agente de transformação nesse mundo, preservando a liberdade que tenho no Senhor. Capacita-me, Senhor, para enfrentar as forças que tentam me subjugar, e que em tudo o seu nome seja exaltado. O que fores fazer, Senhor, nessa geração, nesse tempo, nesse país, nessa devocional, no meu trabalho, na minha casa, não faça sem mim. Amém, bonita? Fecha aí os seus olhos. Hoje a sua intercessão vai ser para que você proteja o país, proteja a nação.
Eu não sei qual é a sua relação e a sua opinião sobre o governo, também não é não é sobre isso que a gente está falando, mas eu quero te convocar para uma ordem que o céu nos dá, a Bíblia nos dá. Orai. Orai pelos seus governantes. Orai pelo país. O nosso voto pela liberdade é declarar que nós estamos aqui juntas para interceder e declarar a bênção do nosso Deus sobre o Brasil. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por morarmos juntas num país de total liberdade religiosa, mas com tantas dificuldades, Senhor, com relação a tantas ideias, tantas ideologias. Nos dê sabedoria, Senhor, para caminhar nesse Brasil, nesse país, olhando para além do nosso umbigo, olhando para além do nosso problema, olhando para a nação. Obrigada, porque quando a gente olha para a nação, a gente se encontra com tantos personagens bíblicos que o Senhor nos deu como referência, em pessoas que viveram de acordo com a tua vontade, e por causa disso foram levantados para serem intercessores, serem profetas, serem aqueles que fariam algo significativo na nação. Obrigado pela vida de Samuel, que foi levantado, Senhor, para poder proteger a nação. Obrigada, porque quando Ana recebeu da tua parte a vida de Samuel, ela entregou aquele bebezinho, aquele garotinho, para que ele pudesse ser cuidado no templo. Ela imaginou que ela estava colocando no altar um menino e um milagre, uma oferta, mas o que ela estava entregando era resposta para uma nação inteira. Ó Deus, que os nossos filhos sejam aqueles que farão a diferença onde forem. Mas começa em nós, Senhor, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, onde a gente estiver, que a gente olhe as circunstâncias, que a gente olhe as situações, que a gente ouça as notícias e que a gente se levante como igreja, como pedra viva, como um ajuntamento de diversidade, para ser, ó Deus, a voz do Senhor, a voz do que o Senhor tem por onde a gente for, que o nosso clamor desse dia chegue até a tua tenda, chegue até a tua voz, chegue até a tua presença. E nós pedimos, protege as leis, Senhor, as leis que favorecem o povo brasileiro. Protege, Senhor, os recursos, as riquezas do Brasil. Ó Deus, que venha para fora tudo aquilo que está incorreto, que toda corrupção venha para fora, que sejam manifestos erros para a gente poder ter clareza de onde a gente precisa se movimentar como igreja. Ó Deus, protege a nossa família, protege nossos filhos, protege a cada uma de nós, nos dê, ó Deus, a visão e a sensibilidade de interceder pelos nossos governantes. Te apresentamos o nosso presidente hoje, toda a sua equipe. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito na nossa nação como história. Te pedimos um coração inclinado à obediência de orar pelos nossos governantes, mesmo não concordando, mesmo não entendendo o que o Senhor tem feito. Nos ajude a entender a tua vontade, primeiro dentro de nós como intercessores. Obrigado por mulheres que se levantam, por homens que se levantam, por famílias que se levantam para orar, interceder. Obrigado pela vida da irmã Divina, obrigado pela aquela irmã tão querida, que sempre está abraçadinha com a Bíblia. Obrigado pela vida dela, Senhor, que está sempre nos movimentos políticos, ali intercedendo pelo Brasil. Ó Deus, levanta teus filhos, nos levante nesse dia para olhar para além de nós. E nós consagramos profeticamente a bandeira do Brasil e pedimos as tuas bênçãos sobre a nossa nação. Pedimos que o Senhor nos guarde cada uma de nós e tudo que vamos viver nesse ano. Guarde a educação, a economia, guarde, ó Deus, as políticas públicas, guarda, Deus, o Ministério da Saúde, guarda, Deus, os ministérios, Senhor, aquela esplanada, quando a gente passa por ela, guarda cada um daqueles prédios e daqueles servidores, guarda, Senhor, as relações políticas para além da geografia brasileira, guarda o nosso país e a nossa terra. E obrigado pelo teu cuidado e teu amor, hoje, entendendo que o nosso voto é da liberdade de te amar mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Cadê Maricota? Bora.
Hoje é dia de você orar pelo Brasil. Então, se você tem a sua bandeira aí do Brasil, coloque em algum lugar bem visível, tira foto, posta lá na sua rede social e diz que hoje você está orando pelo Brasil, tá?